Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Quem achou, diga amém. Muito bom, eu vou ler assim, diz assim a Bíblia. Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Esse é o texto. Muito bem, quando nós pensamos, ou melhor, você já parou para pensar que os grandes estadistas, os grandes empresários, pessoas de renome, muitos deles, não todos, mas muitos deles, dificilmente visitam lugares, entre aspas, insignificantes? Já parou para pensar nisso? Eu já disse aqui a vocês que quando eu tinha 11 anos de idade, eu saí de Franco da Rocha, onde eu cresci, para vir a São Paulo procurar emprego com meu irmão. Eu tinha 11 anos, ele tinha 12. E Franco da Rocha, não sei se vocês conhecem, mas não tinha muita coisa boa. Não tinha, não tem. Até hoje não tem nada de bonito ali. E quando eu cheguei aqui, eu lembro que a gente batia nos lugares, tal, olhava aquelas placas, né, e nos colocávamos à disposição para trabalhar. E eu lembro que o pessoal falava assim, mas poxa vida, Franco, mas você vai conseguir chegar aqui? Porque na época, quando chovia muito, enchia a cidade e não entrava trem, não entrava e nem saía. Então tinha presídios, um monte de presídios, enchente, morros e tudo de ruim. Em outras palavras, as pessoas olhavam para a gente e falavam assim, é possível vir alguma coisa boa de Franco da Rocha? Era assim que as pessoas pensavam. Quando a gente pensa nessa questão, a gente, na época de Jesus, não era diferente. As pessoas dificilmente procuravam uma cidade pequenininha, os estadistas, os grandes, para passar por ali. Essa cidade que nós vemos aqui, o nome dela é Naim. Acontece que ela era uma cidade tão, entre aspas, insignificante, que nem no mapa ela estava. Quer dizer, você imagina uma cidade pequenininha, não tinha nada de expoente, nada de importante. Mas o que acontece é que Jesus resolveu passar ali. Jesus resolveu entrar naquela cidade. Porque na sua onisciência, ele sabia que naquele lugar havia uma pessoa que estava precisando dele. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca se julgue insignificante. Nunca se julgue pequeno demais para receber o Rei do Universo. Nunca imagine que Jesus não possa entrar na sua casa, que Jesus não possa fazer morada no teu coração, que Jesus não possa te usar, que Jesus não possa transformar, que Jesus não possa operar um milagre. Ele pode tudo e ele não está limitado. Jesus não está limitado. Você entende? Então, aquelas coisas mais improváveis para o Senhor Jesus que nós cremos, não existe. Ele é capaz de operar milagres nas questões mais improváveis. Essa é a questão. Então, a cidade é uma cidade insignificante. Quando a gente pensa no personagem, nós estamos falando de uma viúva. E quais eram as limitações de uma viúva naquela época? Eram terríveis. Terríveis as limitações. Então, essa senhora, por exemplo, ela perdeu o esposo e tinha acabado de perder o seu único filho. Essa era a questão. Então, qual a importância, a relevância que ela tinha para a comunidade? Zero. Zero. Importância nenhuma. Ela deveria ser sustentada por quem? Pelo filho, quando o esposo morreu. Agora, o esposo morreu, o filho morreu. Quem iria cuidar dessa mulher? Alguém da família, podia ser. Então, ela deveria viver de favores, ou alguém da família, ou
ou lá no templo pegar uma cesta básica, pegar uma ajuda aqui, ou lá na plantação pedir favor para alguém deixar ela colher alguma coisa. Fato é que ela precisaria viver de favores. Eu imagino que essa mulher, ali na comunidade, ela deveria andar com a cabeça muito baixa. Sabe assim? Eu não sei se você já viu pessoas assim. A pessoa, ela se sente tão desprestigiada, tão assim, tão machucada pela vida, que ela não tem coragem sequer de levantar a cabeça. Parece que a vida está batendo na nuca o tempo todo, e a pessoa anda curvada, tem vergonha de levantar a cabeça. Amigo querido, isso é coisa do maligno. Você não foi criado para viver olhando para baixo. Pelo contrário, Deus criou você para você olhar para cima. É de lá que vem o socorro. Olha para o alto. Você não foi criado para viver assim, humilhado. Não é isso. E é por isso que Jesus faz questão de entrar na cidade para atender essa mulher. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa ali que haviam duas multidões. Você já parou para pensar? Nós lemos aqui. Deixa eu ler de novo com você. Eu vou ler aqui no versículo 11 e o versículo 12. Diz assim, do capítulo 7 de Lucas. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e o que, amigos? E uma grande multidão. Então, nós vamos encontrar aqui duas multidões, se é assim que eu posso dizer. Uma delas estava com Jesus. Agora, olha a outra, versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Está claro aqui para vocês? Dois grandes grupos de pessoas, um com Jesus e outro com a mulher. E por que, pastor, você faz questão de frisar isso aqui? Sabe por quê? Porque, na minha concepção, esse grupo de gente, essa multidão que estava com Jesus, já estava com esperança. Era um povo que já tinha sido tocado pelo Mestre, que já havia sido curado pelo Mestre, que já tinha visto o Mestre fazer milagres. Eles acompanhavam Jesus porque confiavam em Jesus. E não confiavam apenas de ouvir falar. Não, confiavam porque tinham sentido o toque do Senhor. Essa era essa grande multidão. Uma multidão que já, na verdade, eles já tinham o que eles precisavam. E o nome era Jesus. Tinham conforto, tinham segurança. Essa era a multidão. Por outro lado, você encontra uma outra grande multidão. Quem eram esses? Acompanhando a mulher. Qual é a esperança? Nenhuma. Sem esperança, choro, tristeza, angústia, decepção. Imagina o quanto esse povo não chorava, e a Bíblia faz questão de dizer que pelo menos a mulher chorava. Essa semana eu preguei na associação, e eu comentei com os funcionários ali. Esse ano, só esse ano aqui no distrito, eu já sepultei muita gente, irmãos. Eu nem fiz a conta aqui, mas eu acho, não só daqui, né, juntando os sepultamentos que eu fiz esse ano, porque essa semana que passou, eu fiz um em Jundiaí, de um amigo nosso, que faleceu assim, jogando bola. Ele foi jogar futebol de manhã. Tem duas filhas que foram minhas alunas. Estava jogando futebol, a esposa já tinha preparado a mesa para o almoço, e de repente ele teve um infarto fulminante e não voltou para casa. Você imagina isso? O que tinha de gente nesse sepultamento, ele era amado pela igreja, amado pelas pessoas, tinha amigos, tinha muita gente. Só cada vez que eu vou fazer um sepultamento desse, me dói no coração. Porque a gente não foi feito para morrer. Deus colocou no nosso coração, e eu falei ontem lá, né, minha irmã? Deus colocou no nosso coração a eternidade no nosso coração. É por isso que quando a morte bate na nossa porta, dói demais. Dói na alma. E tem gente que depois de uma semana está curado da dor. Só que tem gente que demora um mês, tem gente que demora 3, tem gente que demora 1 ano, e tem gente que passa a vida chorando, porque a morte dói demais no coração. E eu imagino essa multidão que estava com essa mulher, sem esperança e chorando muito, porque é difícil secar a lágrima da morte, é muito difícil. É muito difícil. E digo mais, irmãos, você sepultar os pais, eu, por exemplo, meu pai está com 79 anos, minha mãe com 70. E todo dia eu já fico pensando, Senhor, até quando, né? Até quando eles estarão por aqui?
Minha sogra, final de semana, estava aqui com a gente. E aí eu falei para a Sueli, mozão, aproveita cada segundo. Porque imagina, ela viaja para chegar aqui e ficar com a gente. Aproveita, porque a gente não sabe até quando mais vai durar, você não sabe. Daqui a pouco você tem uma enfermidade que vem de uma hora para outra, e aí você tem que chorar. Essa aqui era a cena dessa multidão. Uma com esperança e outra sem esperança. O que é que Jesus faz? Ele entra no meio da multidão que estava sem esperança. Isso não é uma lição importante para a gente? Isso quer dizer que esse Jesus é o mesmo que se preocupa com você, mesmo sem você saber que Ele está olhando para você, Ele se preocupa. E Ele entra na sua casa, Ele entra na sua vida para levar esperança, para levar conforto. Ele está preocupado com você. Se ninguém está preocupado com você, Jesus está preocupado com você. E Ele vai te visitar. Ele vai tocar. Ele vai atrair. Ele vai alcançar. Você entende? Quando eu falo isso me arrepiando aqui. Porque se dependesse das coisas naturais da vida, irmãos, eu não estaria aqui. Eu falei para um jovem ontem à noite, conversando com ele, ontem à noite. Eu falei, filho, você não pode desistir, porque se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui. Então, Jesus, Ele alcança todas as pessoas. Essa é uma verdade. Outra coisa que nós encontramos ali, são 2 filhos únicos. 2 filhos únicos. Qual é o primeiro filho único? O Filho Jesus. A Bíblia diz assim, olha, porque Deus amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único. Sabe o que significa a palavra único aqui? No original é monogenes. É o único da espécie. Não tem ninguém igual a Jesus. Ninguém. Nenhum ser humano igual a Jesus. O único da espécie. Filho único. Então nós temos nessa história 2 filhos únicos. Um Jesus. E quem é o outro? Naturalmente é o filho da viúva. Um está vivo, mas caminha para a morte. Qual é o nome dele? Está fraco. Qual é o nome dele? Jesus. Está vivo, mas está caminhando para a morte. Porque ele tem um objetivo final. E qual é o objetivo final dele? A cruz, para salvar você. E para me salvar. O outro filho único está morto. E a única esperança para ele? Jesus, que pode dar vida. 2 filhos. Nesse texto também, nós encontramos aqui 2 tristezas. 2 perdas importantes. E eu vou dizer qual é a primeira. A primeira é a viúva. Já tinha perdido o esposo, que era a pessoa, talvez a mais... Não sei se você já ouviu falar na escala de Maslow, na pirâmide de Maslow, melhor dizendo. Na pirâmide de Maslow. O topo da pirâmide, ele vai de 0 a 100, e o número 100, em termos de tristeza, é a perda pela morte de um cônjuge. E perto daquilo está do filho, etc., da família. Então, essa mulher, ela estava no limite da dor. Que ela já tinha perdido o esposo, viúva. E agora ela tinha perdido o filho. Quer dizer, ela perdeu tudo. Tudo ela perdeu. Porque uma coisa é você sepultar o pai e a mãe. Outra coisa é você sepultar quem? O filho. É uma inversão do negócio. Isso aqui dói demais. Tudo dói. Mas é uma inversão nesse processo. Então, eu estava dizendo para vocês 2 tristezas. E a outra tristeza, a gente olha para a mulher foi deixada pelo marido porque faleceu, deixada pelo filho porque faleceu, e agora a partir dali viveria sozinha na sociedade, dependendo da boa vontade das pessoas. Do lado dela, quem decidiu estar ali? Jesus, que também passaria por uma perda. E a perda de Jesus foi vista pouco antes dele ir para o Calvário, quando ele ficou lá naquele monte, orando sozinho. Aí ele falou para os discípulos assim, ei, fica aqui orando, para vocês não serem pegos em tentação. E quando ele voltou, eles estavam como? Dormindo. Jesus foi abandonado por quase todos. Ele foi negado, ele foi traído. Então, Jesus estava ali,
E a história da mulher, na verdade, era um prenúncio do que poderia acontecer com Jesus, ou melhor, do que aconteceria com Jesus. Ela tinha perdido tudo, Jesus também perderia tudo, mas a perda dela seria para a glória de Deus, e a perda de Jesus também para a glória de Deus. Porque a traição que Jesus passaria, a decepção que ele passaria, é para que você entendesse que Jesus pode resolver os seus problemas, porque ele passou pelas mesmas coisas que você passou. Então quem é que pode secar as nossas lágrimas? Jesus. Quem é que sabe o que é ser traído? Jesus. Quem é que sabe o que é ser maltratado? Jesus, porque ele passou por tudo isso aqui. Então ele, junto da mulher, era a resposta que a mulher precisava para a sua dor, só que ela não sabia. Mas Jesus era a resposta que ela precisava para a sua dor. Amigo, deixa eu te falar, Jesus é também a resposta que você precisa para a sua dor. Amém? Jesus é a força que você precisa num momento de dor. Ele é a força. É por isso que eu tenho aprendido, irmãos, a no momento de dor, ao invés de me afastar de Jesus, me aproximar de Jesus. Você entende? Porque é aqui que está a nossa força. Amém? Então eu vou falar isso para você. Aprenda isso aqui, irmão. No momento de dor, ao invés de você se afastar de Jesus e se esconder de Jesus, faça o contrário. Se aproxima dele do teu jeitão. E ele que passou por tudo que você passa, ele te compreende. E ele pode acalmar você exatamente naquele ponto que você precisa. Amém? Eu vou caminhar agora para o último tópico. Nós encontramos nessa história aqui o mais cruel dos inimigos. Qual é? É a morte. É o mais cruel dos inimigos. E Paulo, lá em 1 Coríntios, fala que a morte é o último inimigo a ser vencido. Se é o último inimigo a ser vencido, é porque é um inimigo cruel. Isso é triste, mas tem uma alegria. Se é o último inimigo a ser vencido, significa dizer que será vencido. E a morte será vencida porque Jesus venceu a morte. Ele morreu e ressuscitou, e o túmulo está vazio. Eu não tive o privilégio ainda de ir a Jerusalém. Mas quem foi lá, tira uma foto de um lugar que é o possível lugar onde Jesus morreu e ressuscitou, a tumba de Jesus. E lá está escrito, ele não está aqui. Eu uma vez visitei Homeland, é um parque nos Estados Unidos. Me levaram para lá, eu estava a trabalho, e lá tem uma réplica, um grande parque com a réplica da Bíblia. E um dos lugares, a réplica é igualzinha ao túmulo de Jesus. E a frase é a mesma, o túmulo está, a porta está aberta, e tem uma frase em cima, ele não está aqui. Porque a ressurreição de Jesus é a certeza da ressurreição da minha irmãzinha. A ressurreição de Jesus é a certeza da ressurreição da minha avó. A ressurreição de Jesus é a certeza da ressurreição do seu pai. É a certeza da ressurreição do seu pai, que falou para a gente lá no leito de dor, né? Eu entrego a minha vida para ele agora, a menos que ele não queira. Então a ressurreição de Jesus é a certeza da nossa ressurreição. E como que Jesus prova isso nessa história? Primeira coisa, diz a Bíblia, que Jesus entrou no meio daquela multidão sem esperança. E diz a Bíblia que ele teve o quê? Compaixão. A palavra compaixão, você sabe o que significa? Significa você se colocar no lugar do outro. Jesus não só foi ali dar um passeio, assim, um rolê, não é que o povo fala? Não, ele entrou, ele viu que a viúva estava chorando, e ele se colocou no lugar da viúva. E falou para ela assim, não chora não. Chora não. Eu vou cuidar de você. Aqui tem duas lições. Uma lição para a gente, assim, olhar para Jesus como aquele que sara as feridas e que enxuga as lágrimas. E tem uma outra informação importante. Nós precisamos ser assim como Jesus. Nos colocarmos no lugar dos outros. Sentirmos a dor do outro. Isso é compaixão. Depois Jesus, diz a Bíblia, que Jesus tocou o esquife. Oh, glória! Às vezes eu tenho vontade de pular aqui.
Jesus tocou o esquife, o menino. Você sabe o que significa isso? Eles ensinavam lá que um líder da igreja, um sacerdote, o pastor, não podia tocar no cadáver, certo? Porque se ele tocasse no cadáver, ele ficaria como? Impuro. Jesus nem se preocupou com isso. Jesus tocou no cadáver. Por quê? Porque o toque de Jesus é o toque da transferência. O toque de Jesus é o toque da transferência. Jesus toca no cadáver, como que dizendo assim: filho, você não está morto? Dê sua morte para mim, e eu dou minha vida para você. Você entende isso aqui? Entrega sua morte para mim aqui, e eu dou a minha vida eterna para você. Isso é o toque da transferência. É a certeza que todos aqueles que são tocados pelo Senhor, ainda que morram, o que é que diz a Bíblia? Viverão. Oh, glória. Ainda que morram, viverão. Muito mais do que tocar e fazer o toque da transferência, sabe o que Jesus faz? Jesus usa a sua palavra, poder na palavra. Esse Jesus é o mesmo que estava lá no Éden. Haja luz, haja firmamento, haja separação entre águas em cima no céu e embaixo. Esse Jesus, o Criador, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Jesus Deus, o Jesus eterno. Muito mais do que tocar. Ele vai lá no menino e fala assim: ei filho, ei, levanta, senta aí. Você já imaginou isso? Senta, filho. Há poder na voz do Senhor, na palavra do Senhor. Se tiver que tocar, ele toca, e há poder no toque do Senhor. Se não precisar tocar, ele não toca, ele só fala, e as coisas acontecem. Aí agora eu quero fazer você sonhar com a volta de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, vai ser do mesmo jeito. Ele vai lá na sepultura, por exemplo, sabe? Cada um vai pensar num ente querido, tá certo? Ele vai na sepultura da minha avó e vai falar assim: ei Maria, ei, vem para fora, vem, teu pai te chama. Minha avó vai ressurgir sem nenhum defeito, sem nenhuma sequela, sem nenhuma doença, nada. Vai ressurgir para viver eternamente com o Senhor. Só pelo som da trombeta e pelo som da voz do nosso Salvador. Você precisa crer nisso, sabe por quê? Porque essa vida aqui não é o fim. Aqui nós estamos de passagem. Mas quando Jesus aparecer, Ele vai trazer de novo as pessoas que partiram. Então você precisa continuar andando e confiando, daqui a pouco quando Ele aparecer, Ele vai chamar, e quando Ele chamar, essas pessoas ouvirão a sua voz, sairão da sepultura para viver eternamente com o Senhor. Depois, diz a Bíblia, que Jesus fez o rapaz se assentar, o rapaz se assentou, depois Jesus chamou a mamãe. Ei mamãe, olha aqui, ó. Agora eu entrego para você o teu filho. Você já imaginou isso aqui? Eu já contei para vocês aqui, isso aqui. Numa das madrugadas que minha mãe estava assim, surtada. Eu disse isso para ela. Falei: mãe, a senhora tem que ficar em pé. Porque Jesus quer entregar sua filha que morreu nos teus braços. Continua confiando. Então, irmão querido, você perdeu alguém? Irmã, você perdeu alguém? Continua confiando. Jesus vai fazer a mesma coisa. Do jeito que Ele entregou esse filho nos braços da mãe, Ele vai entregar o seu pai nos seus braços. Ele vai entregar o seu filho nos seus braços. Ele vai entregar o seu irmão nos seus braços. Ele vai tirar da sepultura todos aqueles que morreram no Senhor. É só um pouco? É só um pouco mais. É quando Ele aparecer. É quando Ele voltar. É quando esse céu se rasgar e a gente ouvir o som da trombeta de Deus. É quando Ele decidir pôr um ponto final nessa história. E isso está para acontecer. Eu não creio que o mundo vai demorar muito mais. Eu não creio nisso. Eu creio que o mundo está se preparando. Você entende? O mundo está se preparando para receber Jesus. Outra coisa que você não pode ficar muito triste, ou você pode até ficar triste, mas coloca esperança no teu coração.
Existe um texto inspirado que diz que pouco antes da volta de Jesus, ele vai retirar algumas pessoas que são muito boas. Sabe, gente boa? Gente boa. Mas às vezes não tem muito vigor mais. Jesus vai tirar essas pessoas para elas descansarem e aguardarem no descanso a volta de Jesus. E se você for fortinho, aguenta. Porque daí vem perseguição, essas coisas tudo. Mas aqueles que não forem aguentar, o Senhor vai tirar antes. Então fique em paz, que Deus está no controle. Se Ele já chamou algumas pessoas para descansar antes, é porque Ele sabe que é melhor. A gente não enxerga nada, a gente não vê nada, a gente não entende nada. Está tudo certo. A gente avança pela fé. Do jeito que Ele apareceu em Naim, Ele aparece nas nuvens dos céus. Do jeito que Ele tocou naquele esquife, Ele vai tocar na vida daquelas pessoas que já partiram, que nós conhecemos. Do jeito que Ele chamou aquele menino, Ele vai chamar também a minha avó, vai chamar a minha irmã, e vai chamar o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua mãe, Ele vai chamar quem você perdeu. Do jeito que Ele pediu para aquele menino se assentar, Ele também vai pedir para as pessoas que nós amamos se levantar. E esses aqui vão se assentar diante do trono de Deus lá no céu. Vão reinar com o Senhor durante 1000 anos e depois viver com o Senhor eternamente. Pergunto, a gente vai chorar de vez em quando? Vai. Vou dizer para vocês o que eu disse ontem no sepultamento. Contanto que essas lágrimas caiam no colo de quem? De Jesus. Como o Arautos cantou, chora, chora, mas deixe essas lágrimas cair no colo de Jesus. Ou seja, não perca a esperança. Continua confiando. Essas histórias estão na Bíblia aqui, para fortalecer a nossa fé. Amém? Eu quero orar com você. Tem alguém aqui nessa noite que já perdeu alguém? Que ama assim? E quer hoje marcar um encontro com o Senhor e falar assim, Senhor, me ajude a permanecer firme na fé, para eu me encontrar com essa pessoa que eu amo? Quer fazer esse tipo de oração? Quer? Fique em pé então. Fique em pé e ora. Você e Deus. Marca o encontro com o Senhor na árvore da vida. Marca o encontro com o Senhor e marca o encontro, assim, conversa com o Senhor, fala, Senhor, eu quero ficar em pé, quero ficar firme, quero ser fiel, para eu me encontrar com aquela pessoa que partiu, mas que eu amo. Conversa com o Senhor agora, você e Deus. Senhor Deus e Pai, conforta, Senhor, dê esperança, Senhor, dê segurança, visita cada coração enlutado, que a mesma segurança, esperança, conforto e paz que o Senhor deu para essa mãe, o Senhor dê para todas as pessoas que estão nessa noite e aqueles que vão acompanhar pela internet. Senhor, nos ajudes e nos ensines a sonharmos com o céu. É para lá que nós estamos indo. Então, Senhor, que os nossos olhos estejam totalmente voltados para o céu. Faça com que levantemos a cabeça, Senhor, e sabermos e entendermos que a nossa redenção se aproxima. Dá-nos esperança, no sentido de que, com a Tua volta, com o retorno de Jesus, nós vamos ver novamente as pessoas que nós amamos, mas que a morte levou. Dá-nos a certeza de que a morte não é o ponto final. Dá-nos a certeza e a esperança que assim como Jesus venceu a morte, todos aqueles que morreram no Senhor também vencerão. Dá-nos a certeza e a esperança, Senhor, de assim como o túmulo de Jesus, onde Jesus morreu, está vazio, que todos aqueles túmulos de pessoas que já morreram, que estão descansando e dormindo no Senhor, dá-nos a certeza que esses túmulos também, todos eles, ficarão vazios. Dá-nos a certeza do reencontro, dá-nos a certeza de um novo céu e de uma nova terra, dá-nos a certeza da ressurreição, e que quando vier a dor, quando vier a mágoa, quando vier o choro, seca cada mágoa, Senhor, cura cada enfermidade,
Senhor, faça com que o teu conforto seja pleno. Abraça cada um que eventualmente passar por alguma dor. Eu coloco nas tuas mãos cada um que está aqui nesta noite, aqueles que vão nos assistir pela internet. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Te oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém.